pessoas, olá maravilhosa, seja muito bem-vinda ao vídeo 3 da nossa série Crochê para Iniciantes através do método TTM. E no vídeo de hoje você vai aprender o nosso querido ponto alto. Eu sou a Si, do Arte em Si Ateliê, e sou especialista em crochê utilizando fio de malha. Se você é iniciante e nunca fez crochê antes, ou se você já fez alguns pontinhos, mas quer saber mais como utilizar esse fio, ou mesmo você que já fez algumas peças, mas ficaram todas tortas e desestruturadas, essa série é para você. Além de aprender a fazer os pontos básicos do crochê que você vai usar para fazer qualquer tipo de peça, você vai aprender a usar o método TTM, que é o treino da tensão da mão. Esse método eu desenvolvi para você conseguir fazer peças incríveis utilizando fio de malha. Se você já tentou fazer alguma peça em fio de malha e ela ficou torta, desestruturada e você não descobriu aonde você errou, certamente o TTM vai te ajudar a identificar isso. Você vai ter peças mais bonitas e não vai sofrer com dores para fazer o seu crochê. É verdade, você já deve ter ouvido por aí que fazer crochê utilizando agulha e linha grossa dói aí o braço, a mão, mas tudo isso porque você não sabe usar ainda a técnica do TTM. E você tá aprendendo aqui nessa série de vídeos. Então já curte aí, se você não é inscrita no canal, já se inscreve para receber notificação dos próximos vídeos. E aqui na descrição vai ter o link das outras aulas que você não assistiu ainda, caso você não tenha assistido, né? Agora, se você já assistiu, pode assistir de novo e treinar mais um pouco. Não deixe de comentar aqui abaixo pra mim se você tá fazendo treinamento, porque eu quero saber como que tá a revolução aí do seu crochê. Vamos pra aula? Agora vamos pro terceiro ponto, que é o ponto alto. Aqui eu vou fazer duas correntinhas para subir, para ganhar altura, porque o ponto alto ele é maior do que o ponto baixo, ele tem o dobro de tamanho do ponto baixo. A diferença básica entre os pontos é essa, é o tamanho do ponto. E aí, quando você for criar uma peça, você vai decidir qual ponto você vai usar de acordo com o tamanho que você quer que a peça atinja, tá? Então, anotem essa dica aí, que essa aí já é a dica para ser uma crocheteira criadora. Aqui eu fiz duas correntinhas e vou virar o meu trabalho, como se fosse um livro. Sempre como se eu estivesse virando uma página. Ponto alto. Primeiro, quando você faz um trabalho, para você identificar, ó, lado avesso do lado direito, tá? A gente começou fazendo correntinha, agora esse lado aqui é o lado avesso do ponto baixo. O ponto baixo, ele tem uma característica de V, tá vendo, ó? Ele parece um V, ele tem uma carinha de V na parte da frente. Essa trancinha que você visualiza aqui em cima é a cabeça do ponto, então eu chamo essa trancinha aqui de cabeça do ponto. Então ele tem, ele tem um V na frente, cabecinha do ponto em cima e atrás eu falo que é um T, como se fosse um T, tá vendo, ó? Porque ele tem uma cabecinha aqui em cima, ó, aqui em cima é a cabeça do ponto, aí aqui atrás ele tem essa tira aqui, que é a que eu chamo também de cabecinha do ponto. E aqui ele tem como se fosse duas perninhas, ó. Vem uma perninha pra cá e vem a outra perninha pra cá. Se você abre o seu ponto aqui, ó, na frente, você vai visualizar as perninhas lá atrás, ó. Então aqui na frente é um V, ó, é um V. E aqui atrás é um T, como se fosse assim, ó, cabecinha, perninha pra um lado e perninha pro outro. Anotem essa informação aí, que é para vocês conseguirem identificar o lado direito do lado avesso. Como eu virei aqui a minha peça e agora eu vou voltar a carreira de ponto alto, primeira coisa que eu tenho que identificar aqui é a cabeça do ponto. A trancinha aqui de cima quer dizer que cada trancinha dessa é um ponto baixo. Cada tirinha dessa daqui é a cabecinha de um ponto baixo. Eu vou sempre colocar o ponto pegando a cabecinha aqui, ó, do ponto, por esse buraquinho que fica entre uma cabecinha do ponto e outra nessa parte de trás. Se eu coloco aqui, ó, a minha agulha entre uma cabecinha e outra, aqui, ó, entre uma cabecinha e outra, eu vou estar passando com a minha agulha por baixo da cabeça do ponto aqui em cima, que é composta por essas duas tirinhas aqui. Então, agora nós vamos fazer o ponto alto pegando exatamente nesse lugar. Então, a gente vai colocar a nossa agulha sempre entre uma cabecinha e outra. E a gente vai cuidar sempre para pegar as duas tirinhas da cabeça do ponto aqui em cima.
Como que é o ponto alto? Ele parece muito com o ponto baixo. A diferença é que eu começo ele com uma laçada. O ponto baixo a gente pegava a laçada por baixo, né? Colocava a agulha primeiro no lugar onde a gente queria fazer o ponto. E depois a gente laçava o fio e fechava o ponto. Aqui, antes de eu colocar a minha agulha no lugar que eu vou deixar o ponto, eu já dou uma laçada. Então, eu venho com a minha agulha de baixo pra cima, pego a laçada. Venho aqui no buraquinho da peça, coloco a minha agulha aqui por dentro, ó, tá? Tô com uma laçada aqui na agulha. Tô com o primeiro aqui, a laçada que eu subi a carreira, a laçadinha que eu peguei agora. E agora eu vou colocar nesse primeiro buraquinho aqui, ó, que é bem no iniciozinho da peça. Passando pela cabecinha aqui do ponto, ó. Vou pegar o meu fio lá atrás, com a ajuda do ganchinho, eu trago ele por dentro do buraco, ó. E estico. Lembra que essa laçada que a gente pega sempre tem que ser maior do que as outras, né? Então, aqui agora eu tenho 3 laçadas na minha agulha. Essa que eu puxei e estiquei pra frente. Aquela primeira que eu lacei antes de botar a minha agulha no buraco. E a que já estava na minha agulha para eu começar o ponto. Agora, o ponto alto, eu vou laçar o fio, vou passar essas duas primeiro. E depois eu vou passar essa aqui por último. Então, ó, eu laço o meu fio. Passo pelas as duas laçadas primeiras, ó. Olha o movimento da agulha, tá? A agulha tá se movimentando, trabalhando pra mim. Eu não estou fazendo força pra puxar essas laçadas. A agulha faz o trabalho pesado pra mim. Eu só controlo ela. Peraí. Eu só controlo ela, ó. Chegou aqui, eu boto ela pra frente. Fiquei agora com a laçada que eu formei e com a outra laçada que já estava na agulha. Agora eu laço o fio de novo. Ó aqui a minha pinça segurando o meu trabalho. Eu laço aqui de novo e passo agora por dentro das duas. Aqui, se você quiser, dá pra fazer paradinha também. Vamos repetir de novo o ponto alto e depois a gente faz paradinha no ponto alto. Lembrando que agora a gente tá voltando o nosso exercício aqui. E aqui é tensão controlada, tá? Agora é tensão controlada, apertada e folgada. Aqui, tensão controlada. Ponto alto. Laça o fio. Agora sim, coloca aqui, ó, entre uma cabecinha e outra. Passando aqui, ó, nas duas tirinhas da cabecinha do ponto. Pego o fio lá atrás, trago ele aqui pra frente, ó. Tô botando a minha agulha pra trabalhar pra mim, eu não tô fazendo força. É ela que tá fazendo o trabalho dela. Eu não tô fazendo força nenhuma. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora eu vou laçar, passar essas duas. E vou ficar com uma agulha, ó. Vou laçar, passar essas duas primeiro. Ó, a agulha tá trabalhando pra mim. Fiquei agora com a laçada que se formou. Mais a laçada que estava na minha agulha. Laço e passo. Ponto alto. Agora eu vou mostrar paradinha no ponto alto onde eu faço. Ó, laça, coloca a agulha. Laça o fio lá atrás. Pega aqui, passa pra frente, estica. Laça, passa duas. Laça, passa aqui, paro e depois fecho. Dá pra fazer a paradinha assim, tá? Mas aí fica a critério se você quer fazer ou não. Ponto alto é mais tranquilo de não fazer paradinha, mas dá pra fazer, ó. Para e fecha. Fica mais bonito também, ó. Olha a diferença. De novo. Tensão controlada. Laça, para e fecha. Eu acho mais bonito esses aqui do que esses aqui. Mas se você achar muito difícil fazer a paradinha, faz direto, tá? É mais importante a paradinha no ponto baixo do que no ponto alto. No ponto alto ela até não é tão importante, tá bom? Não faz tanta... porque o ponto alto, você geralmente vai trabalhar com ponto alto aonde você quer deixar a peça mais maleável, tá?
No crochê em fio de malha a gente raramente usa ponto alto. O ponto alto é só pra peça ficar maleável. Vou dar um exemplo aqui de uma peça que eu usei ponto alto. O ponto baixo, ele é mais utilizado e ele fica, dá diferença, você fazendo a paradinha ou não, nitidamente. Aqui, ó, essa peça aqui é a mochila Atena. Aqui na base eu utilizei ponto baixo, centrado. É uma variação do ponto baixo. Esse aqui é o ponto baixo centrado na diagonal. Ele é uma outra variação do ponto baixo centrado. E aqui na parede da mochila, aqui eu fiz ponto alto. Tudo isso aqui é ponto alto, tá? Qual era o objetivo? Que essa parte aqui da mochila ficasse bem durinha. Você tá vendo que ela é bem estruturada, ó. Ela é bem durinha, ó. Dificilmente ela é bem firme. Enquanto aqui, ela é bem mole, ó. Então, o ponto alto, ele é para crescer o trabalho e para deixar a peça maleável. Ponto baixo, centrado, é para deixar a peça estruturada. Então, o que que deixa a peça estruturada? O ponto que você vai escolher. O ponto baixo e o ponto alto são os pontos básicos. Agora, as variações dos pontos existem várias. Você, inclusive, pode criar uma variação se você quiser. O que você tem que ter em mente é qual ponto vai deixar estruturado, qual ponto vai deixar maleável. E aí você junta com aquele conhecimento que você aprendeu na aula 1 sobre composição dos fios. Escolha do fio, escolha do ponto é primordial na sua criação, no resultado da sua peça. Não dá para fazer ponto alto usando um fio de lycra e querer estrutura. Você não vai conseguir. Entendeu? Então, isso são informações primordiais para você ter sucesso aí na sua peça. Cheguei na parte que eu vou tensionar o meu ponto. Então, ó, mesmo movimento, só que porém tensionado. Então, ó, peguei o fio, laço, passo 2, laço, passo 2. Lacei o fio, coloco no buraco, pego lá, trago pra frente, estico, laço, passo 2, laço, passo 2. E assim eu vou tensionando o meu ponto, mas tá vendo que mesmo tensionando o ponto, eu não estou fazendo força com a minha mão. Eu estou fazendo a tensão da agulha. A agulha trabalha pra mim, eu não faço ela puxar o fio à força. Ela samba, ó, como diz a Gisele. Sambando a agulha. A agulha precisa ter movimento. Ela precisa ter movimento. Você tá tensionando, mas você não tá fazendo força para passar as laçadas. A força aqui é na tensão, que também não é força, porque se você souber tensionar da forma correta, você não sente dor. E se você tá sentindo dor, é porque você tá apertando. Aqui, quando a gente aperta, a gente dói, porque a gente tensiona. Aqui não, aqui vai de boa. E aí vem o autoconhecimento. Meu Deus, hoje eu estou com a minha mão doendo demais. Tem alguma coisa acontecendo comigo. O meu ponto tá muito apertado. Ponto apertado também faz buraco na peça, tá, gente? Então, isso aqui, essa peça aqui, esburacada. A base esburacada. Essa base aqui tá cheia de buraco, porque o fio era muito fino e eu tava tensionando muito ponto. A paredinha até que ficou legalzinha, ó. Mas aí o fechamento ficou uma coisa. E a base ficou cheia de buraco. Então, foi a tensão da mão. Cheguei agora na parte que eu vou soltar. Depois que você sai de uma parte tensionada, faz um exercício na mão aqui, ó. Exercício na mão primordial, alongamento, exercício. Porque quando você tensiona, vai doer. Se tá doendo pra fazer o seu crochê, gente, tá tensionando muito ponto, o certo é não doer nada. Tá? Ó. Agora eu vou fazer bem solto, mas bem soltão mesmo. Agora, ó, vou mudar pra deixar bem solto, ó. Bem largadinho, ó. Minha mão tá bem molinha. Ó. Não tô controlando a tensão, tô deixando a minha mão bem solta. Que agora é a parte do ponto alto com a mão solta, ó. Então, tô deixando a minha mão bem mole, sem fazer força nenhuma, laçando bem o fio. Isso aqui é exercício, tá, gente? Façam pra você ver.
chegando aqui no final. Aqui, ó. Só vou mostrar aqui que a gente tem que colocar o ponto na cabecinha do último ponto aqui. Seu trabalho tá assim. Quase não dá pra ver o meio aqui, ó, que fica entre uma cabecinha e outra. Ah, eu não tô conseguindo visualizar direito onde eu tenho que colocar minha agulha. Você vai virar a sua peça assim, e aí você vai conseguir visualizar aqui, ó, a cabeça da correntinha que você fez pra subir lá no início. Então, a gente laça o fio e coloca a agulha passando aqui, ó, por baixo da cabecinha aqui dessa correntinha, ó, pegando as duas tirinhas aqui do ponto. E aí, vou fazer o meu ponto alto bem soltinho. Ó, bem solto, tensionado, controlado. Controlado, tensionado, solto. Esses são os pontos básicos dos básicos, tá? Correntinha, ponto baixo, ponto alto. E aí, gostou dessa aula? Agora imagina você fazer suas primeiras peças com acabamentos perfeitos. Eu quero te convidar para a gente aprofundar o nosso conhecimento e fazer juntas o passo a passo dessas duas peças aqui, através do treinamento Meu Primeiro Crochê. Eu vou te mostrar como fazer um trabalho reto e um circular através da Clutch Prosperidade e do Suplar Terra. É só clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo pra gente continuar o nosso treinamento com essas duas peças incríveis. Te espero lá. Um beijo e até a próxima aula!